tarde. Vamos iniciar agora a aula sobre métodos gráficos de destilação. Então, vamos começar o assunto de destilação e vamos começar o assunto de destilação tratando com destilação binária. E a solução de destilação binária, em geral, uma das formas de solução é a gente utilizar métodos gráficos. Então, a bibliografia é o capítulo 8 do Cider, né? E o capítulo 17 e 18 do McCabe Smith Harriot, da quinta edição. Então, o que é destilação? Destilação simples é a separação líquido-vapor em estágios concorrentes em sentido contrário. Ok? Então, essa é o esquema de uma torre de destilação. Tipicamente, você tem uma alimentação, uma seção de retificação e uma seção de esgotamento. E você tem, do topo, sai o destilado, que é condensado e volta como corrente de refluxo para a coluna. No fundo, sai um resíduo, que é vaporizado e volta como parte vapor para gerar a vazão de vapor dentro da coluna. Então, o que acontece? O vapor que sobe a coluna vai puxando os elementos mais voláteis, subindo a coluna. E o líquido que desce a coluna pega os elementos menos voláteis, ou seja, o que está acontecendo? Devido à diferença de volatilidade, os elementos menos voláteis vão concentrando no vapor e os elementos menos voláteis vão concentrando no líquido e os mais voláteis vão concentrando no vapor. Certo? E você vai ter no final um destilado e um resíduo. Ou seja, sua alimentação vai ser dividida em uma corrente mais rica em componentes voláteis no destilado e mais rica em componentes menos voláteis no resíduo. Então, as seções da torre. Em geral, você divide a torre, a parte de topo, até incluindo a condensação, até a alimentação, a gente chama de seção de retificação. A seção de fundo da torre, incluindo a separação no reboiler, é esgotamento ou strip. É possível você ter uma destilação sem um condensador de topo ou mesmo sem um reboiler, porque você pode injetar direto o vapor na torre ou você pode condensar, ter líquido direto sendo colocado na torre. Então, existem várias formas de configurar o sistema. Essa seção em que inclui a alimentação é chamada de seção intermediária. Então, para eu calcular o processo, o que eu preciso fazer? Em geral, eu preciso determinar quantos estágios teóricos são necessários para uma determinação desejada. E eu tenho, de forma gráfica, eu consigo fazer para sistemas binários por dois métodos, o método de McCabe-Thiele e o de Ponchon-Savary, onde o método de McCabe-Thiele está baseado no balanço de massa. E Ponchon-Savary, além do balanço de massa, ele leva em conta o balanço de energia. Normalmente, o que você faz? Você calcula o número de estágios teóricos e depois corrige o número de estágios teóricos, considerando a eficiência da torre. Então, para a gente entender, a gente vai ter que tratar. Aqui a gente vai falar de métodos de McCabe, então vamos começar falando dos balanços presentes na torre. Então, balanço global. O que é o balanço de massa? Eu vou ter a alimentação, vai ser igual ao resíduo, mais o destilado, ou seja, o que entra é igual ao que sai da torre. Em geral, a gente usa a letra F para alimentação, B de bottom para resíduo e D de destilado de distillate para destilado. Ele vem do inglês, eu não traduzi para usar as mesmas letras do livro que a gente está usando. Balanço de massa por componente, então é F vezes XF, ou seja, a quantidade de X do componente na alimentação, P vezes XP é a quantidade do componente
no resíduo e D a quantidade do componente no destilado. Lembrando que aqui a gente está fazendo para um sistema binário. Então, se ele é para um sistema binário, eu só preciso definir um componente, porque o outro é um menos ele, certo? Então, a gente está fazendo para um sistema binário, estou escrevendo para um sistema binário. Se fosse para um sistema multicomponente, eu teria F, X, I em F, B, X, I em B, D, X, I em D para o sistema. Para o componente I, eu podia escrever isso para todos os componentes. Se eu substituir um pelo outro, eu vou dizer que FXF é igual a DXD mais F menos DXB. Ou seja, eu peguei essa primeira equação e substituí aqui. Ou seja, o meu D vai ser F, que eu coloquei em evidência. Tá vendo aqui, ó? FXB, DXB. E aí eu separei o que é D de um lado e o que é F do outro. Então, o meu destilado é F, a diferença entre XF e XB, que divide XD, XB. Mas, para eu calcular o meu sistema, eu preciso. Qual é a base do método gráfico? Eu vou traçar as linhas de operação. Então, num diagrama YX, eu vou escrever tanto o meu equilíbrio quanto as minhas linhas de operação. Então, vamos pensar na seção de retificação. O que eu posso fazer? Então, vou fazer um balanço. Agora, meu contorno, eu vou considerar esse contorno aqui que eu marquei com... Então, meu volume de controle é esse sistema que eu marquei aqui de pontilhado, que inclui o vapor que sobe do prato N, certo? E o que sai desse sistema? O líquido que desce para o prato N mais 1 e o destilado. Então, fazendo a conta, eu tenho que a entrada sempre é igual a saída mais acúmulo. Neste caso, eu vou considerar que não tem acúmulo, que o sistema está em regime permanente. Portanto, eu não tenho nenhum acúmulo dentro da torre. Então, o que entra é igual ao que sai. O balanço de massa vai ser o vapor que entra é igual ao líquido que sai mais o destilado. Certo? Eu não tenho acúmulo, o que entra é igual ao que sai. Se eu fizer por componente, eu vou ter o vapor que entra vezes a composição do componente no prato, vai ser igual ao líquido que sai vezes a composição do componente que sai, mais dXD, que é a composição D vezes a composição do componente no destilado. Veja que eu estou sempre considerando um dos componentes, o outro componente sai por diferença. Então, eu posso escrever uma reta que é o quê? Se eu quiser representar os balanços de massa da minha torre num plano YX, eu vou dizer que o meu YN vai ser o Ln menos 1 que divide V, que multiplica Xn menos 1, mais D que divide Vn XD. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei essa equação e substituí, só dividir por Vn aqui, certo? Ou eu posso reescrever e eliminar Vn, substituindo pelo balanço de massa global. E a essa equação eu vou dar o nome de linha de operação da retificação. Ela representa o quê? Os balanços de massa ao longo da torre para todos os pratos.
Eu posso fazer a mesma coisa na seção de esgotamento. Sempre a entrada é igual à saída mais o acúmulo. Se eu não tenho acúmulo, a minha entrada tem que ser igual à minha saída. Então, o que eu vou ter? O meu balanço de massa, nesse caso, vai ser o quê? Quem entra na minha seção? L asterisco M mais 1. Vai ser o quê? VM asterisco. I mais B. Veja que eu não usei o mesmo índice do N. Mas, professor, aí não fica a conta desigual? Ainda não. Por enquanto, eu só usei um contador diferente, porque depois eu tenho que compatibilizar a parte de cima da torre com a parte de baixo da torre. Por enquanto, eu fiz como se elas fossem independentes, ok? Então, eu tenho o balanço global, eu posso escrever o M mais 1, mas eu podia escrever para o LM. Então, LM é igual a VM menos 1 mais B. Posso fazer o balanço neste prato aqui. O balanço de massa por componente, ou seja, fazendo a envoltória a partir deste prato. O balanço de massa por componente vai ser o que? LMXM é igual a V asterisco M menos 1 Y M menos 1 mais BXB. E eu vou ter uma reta que vai ser YM é igual a L asterisco M menos 1, que divide VM, X M menos 1, menos B, que divide VM, XB. Ou seja, eu só usei esse aqui de cima. Acho que tem um LM mais 1 aqui. Tem um erro aqui na... Ou, acho que aqui já está correto, YM é igual a LM sobre LM menos B, XM menos 1 menos B, LM menos B, XB. Essa linha de operação é a linha de operação no esgotamento. O que quer dizer o método? Isso aqui eu não fiz nenhuma simplificação. Fiz balanço de massa, a única simplificação que eu fiz até agora é que o sistema é binário. Certo? Mas para o sistema binário, as minhas linhas de operações derivadas são essencialmente corretas. Quando eu uso o McCabe-Thiele, o que eu estou simplificando? Para eu ter uma ideia geral do meu problema, eu vou fazer algumas simplificações. A primeira simplificação é que a vazão na seção de retificação é constante. Ou seja, que todo o V e o L na seção de retificação é constante. Então, eu tenho que Vn é igual a Vn mais 1, que é igual a Vn menos 1, que é igual a V. Eu não tenho diferença de vazão. Porque se eu tenho transferência de massa, eu posso ter diferença de vazão. Eu estou considerando que as vazões são essencialmente constantes. E a mesma coisa para o L. Estou considerando sempre que, embora a transferência de massa ocorra, ela não altera as vazões. E eu vou supor também que na seção de esgotamento é igual, que os V's asteriscos são constantes e que os L's asteriscos também são constantes. Portanto, eu tenho só V e V asterisco, L e L asterisco de variáveis. Atenção, eu não disse aqui que a vazão do líquido na seção de retificação é igual à vazão do líquido na seção de esgotamento, ou que a vazão de vapor na seção de retificação é igual à vazão de vapor na seção de esgotamento, ok? Elas vão ser naturalmente alteradas pela alimentação. Então, a minha LOR vai ficar, de uma forma mais simplificada, L sobre V, YN é igual a L sobre V, XN menos 1, mais D sobre V, XD. E a LOE vai ser YM, L asterisco sobre V asterisco, que divide XM menos 1, menos B, V asterisco, XB. Ou seja, as minhas linhas
de retificação e de esgotamento, que representam o balanço de massa na seção de retificação e na seção de esgotamento, vão ser funções das composições ao longo da torre, das vazões de vapor e das vazões de líquido, que inclui o destilado e a retirada como destilado e a retirada como resíduo. A gente define razão de... Repare, eu tenho uma parte do sistema que volta, uma parte de líquido que volta à coluna. E esse líquido que desce à coluna, que é um agente para a separação do sistema. Então, normalmente a gente define a razão de refluxo como RD é igual a L sobre D. Ou seja, a quantidade de líquido que desce à coluna dividido pela quantidade que eu tirei no destilado. Isso é a razão de refluxo externa. E a razão de refluxo interna é L sobre V. Se não for dito nada, falar só razão de refluxo, a gente se refere à razão de refluxo externa. Mas se disser que é externa ou interna, aí tem essa diferença e é importante vocês saberem o que é cada um. Então, a externa é líquido, o líquido que desce a coluna dividido pelo destilado. E a interna é o líquido que desce a coluna dividido pelo vapor da coluna, na seção de retificação. Acontece que o V é D mais L e o L é V menos D. Logo, a minha razão de refluxo externa é V menos D sobre D e a razão de refluxo interna é L, que divide L mais D. Se eu substituir isso lá na linha de retificação, em que eu tinha L sobre V, então eu dividi todo mundo por D, então eu tenho L sobre D, que divide D sobre D, mais D sobre D. Só lembrando para vocês não se confundirem, vou voltar aqui. A minha L ou R, eu estou trabalhando com essa equação, ok? Então, eu tinha L sobre V, xn menos 1, mais D sobre V, xd. Então, eu tinha L sobre V, que era L sobre V, era L sobre L mais D. Só que eu resolvi dividir todo mundo por D. Ok? Resultado, eu vou ter razão de refluxo, 1 mais razão de refluxo, onde essa razão de refluxo é refluxo externo, mais, isso vai me dar o coeficiente angular da reta, mais 1 sobre 1 mais R, ou seja, D sobre D deu 1, D sobre D deu 1 e L sobre D deu a razão de refluxo. Sendo que aqui eu estou falando sempre de razão de refluxo externa. E isso aqui vai ser o coeficiente, na verdade, incluindo o XD, vai ser o coeficiente linear da minha reta. Ok? Essa aqui é a minha linha de operação da retificação por McCabe-Thiele. O que eu supus aqui? Que as vazões são constantes. Eu tenho que determinar o que acontece no condensador e no prato de topo. Se eu estiver falando de um condensador total, a composição do condensador vai ser igual ao XD e que vai ser igual a YN, ou seja, o vapor que sobe a coluna vai ser todo condensado. Portanto, a composição após o condensador é igual à composição antes do condensador. Embora antes fosse uma composição de vapor e depois eu tenho uma composição de líquido. Certo? Então, a minha linha de retificação vai partir desse ponto XD. O condensador total não é um estágio da coluna. E como ele parte do ponto em que Y é igual a X, YN é igual a XD, então se eu tenho um Y igual a X, ele vai partir da diagonal.
Se eu tenho um condensador parcial, aí veja que eu tenho, na verdade, mais um estágio. E depois o vapor que sai do topo, ele, na verdade, vai ser condensado a posteriori. Então, eu tenho que o X do refluxo vai ser diferente de XD agora. E eu tenho dois condensadores, um condensador parcial e depois um condensador total, ou o meu produto é vapor. Também é possível. O condensador parcial é mais um estágio da torre. Então, eu tenho agora um Y0 que vai ser a parte do condensador. E o meu condensador não parte mais da diagonal. Eu tenho um Y0, X1. E a linha de retificação por McCabe, se eu tiver... Então, eu tenho YX, eu representei a linha de equilíbrio, e aí eu vou desenhar a minha linha de retificação. Eu jogo XD, e aí eu tenho o coeficiente linear da reta. Já tracei. Ou, se eu sei o coeficiente angular da reta, eu também posso escrever a minha equação. Desenhar a minha reta. Ou seja, se eu sei a razão de refluxo e o XD, eu tenho como desenhar a minha reta de operação. E na base, o que acontece? O reboiler é sempre parcial. Sempre eu vou gerar vapor e vai ter uma parte de líquido. Então, o reboiler, na verdade, é como se fosse um prato da coluna. Ok? E eu tenho que V asterisco é igual a L asterisco menos B, porque é o balanço global da seção. Dessa forma, eu tenho que o YM, então, vai ser o quê? L asterisco dividido L asterisco menos B, XM menos 1, menos B, que divide L asterisco menos B, XB. Ou seja, a única coisa que eu fiz foi substituir o V asterisco por L asterisco menos B nessa equação que eu tinha chegado antes. Mas no prato de fundo, o XM menos 1, ou seja, o que vai sair da coluna, é o próprio XB. Certo? Resultado é o resultado do último prato da coluna. Porque o resíduo, na verdade, o refervedor é como se fosse um prato da coluna. E eu posso escrever a minha equação desta forma. Logo, o YM é igual a XB, L asterisco menos B, que divide L asterisco menos B. Portanto, no último prato, XB é igual a YM. Ou seja, eu vou ter que a minha linha de operação de esgotamento, a minha LOE, toca a diagonal em XB. Ela parte sempre de XB. E o coeficiente linear da reta vai ser menos BXB asterisco, L asterisco menos B. Se eu desenhar isso no diagrama, eu tenho o quê? XB toca a diagonal. Certo? Meu YM aqui é igual a XB. E o meu coeficiente linear é um valor negativo de módulo BXB sobre V asterisco. E aí eu posso desenhar a minha reta. Ou seja, agora eu tenho que saber o que acontece na alimentação. Porque eu tenho o fundo, o topo e o meio. Como que essas duas linhas se conversam? Qual é a conversa que eu tenho dela? Depende um pouco o que eu estou alimentando. E tem 5 maneiras diferentes de alimentar. Eu posso alimentar um líquido frio ou subresfriado. Se eu alimentar um líquido frio ou subresfriado, ele vai descer a coluna e vai vaporizar parte do vapor que está subindo.
Com isso, o meu L asterisco vai ser igual a F, L mais B. Certo? Mais o líquido que condensou, ou seja, essa fraçãozinha aqui que condensou do vapor. E o meu vapor asterisco vai ser igual o V que sobe, menos o vapor que condensou. Se eu fizer um balanço de massa nesse sistema. Se o meu líquido for saturado, ele vai descer a coluna direto, mas ele não vai mexer no vapor que está subindo. Logo, o meu L asterisco vai ser o F mais o L que vinha descendo a torre. E o meu V asterisco vai ser igual ao próprio V. Se eu tiver uma alimentação líquido mais vapor, a parte do vapor da alimentação vai subir. A parte do líquido da alimentação vai descer a coluna. E ele não vai alterar as vazões que vinham. Então, meu L asterisco vai ser L mais a fração da alimentação. E o meu V asterisco vai ser o V mais o vapor que entrou com a alimentação. E o meu vapor saturado, se eu tiver só vapor saturado, ele vai subir direto a coluna. O meu L asterisco vai ser igual a L e o meu vapor vai ser o vapor da alimentação mais o V asterisco. A minha linha de alimentação vai ser o quê? Líquido mais vapor. Ou, se eu tiver... Opa, eu acho que esse aqui a gente já falou. Vou repetir. Perdoe. Então, se eu tiver vapor superaquecido, ele vai subir e vai vaporizar parte do líquido. Além do vapor, então, o meu vapor V vai ser F, toda a alimentação, mais o vapor asterisco, mais a fração de vapor que eu vaporizei do líquido. Portanto, eu posso definir o meu fator de alimentação como um fator Q, em que eu vou calcular quanto eu tenho de líquido da alimentação, na alimentação, dividido por F. Ok? Eu defini o meu Q como a quantidade que eu tenho de líquido na alimentação, dividido por F. Então, se for líquido saturado, LF igual a F, ou seja, tudo é líquido. Portanto, Q igual a 1. Se eu tiver vapor saturado, eu tenho 0 de vapor, de líquido. Portanto, o meu Q é igual a 0. Se eu tiver uma alimentação parcialmente vaporizada, eu vou ter que o meu LF é F menos a fração de vapor. Ou seja, o meu LF vai estar entre F e 0. Portanto, o meu Q vai estar entre 0 e 1. E o meu líquido, se for subresfriado, ele vai ser F mais o que eu condensei. Ora, o que eu condensei significa que LF vai ser maior do que o F. Porque quando eu falo líquido na alimentação, é o líquido no prato de alimentação. Ou seja, eu vou condensar parte do vapor que está subindo. Portanto, o meu Q vai ser maior que 1. E se eu tiver vapor superaquecido, o que vai acontecer? O LF vai ser 0 menos a fração que eu vou vaporizar do vapor que está subindo. Portanto, o meu LF vai ser menor que 0. Logo, o meu Q vai ser menor que 0. Então, se eu quiser escrever a minha linha de alimentação, eu posso escrever o que acontece, o balanço de massa no vapor. Eu tenho vapor é igual ao vapor asterisco mais 1 menos Q, que multiplica a alimentação. E o líquido asterisco vai ser o LF mais QF. Ora, se eu tenho uma reta, uma segunda reta, e eu quero achar uma terceira reta,
essa reta que passa na interseção é a diferença das duas retas. Portanto, eu quero achar a reta que passa na alimentação, que é o que eu estou chamando de linha Q. Então, eu vou fazer a LOR menos a LOE. Então, eu tenho a LOR menos a LOE. Logo, eu tenho V menos V asterisco que multiplica Y é igual a L menos L asterisco que multiplica X mais DXD mais BXB. E substituindo a definição que a gente teve de Q no slide anterior, essa aqui, ó, V menos V asterisco é 1 menos QF. L asterisco menos L é igual a QF. Então, substituindo, eu tenho 1 menos QFY menos QF, que lá era L asterisco menos L. Então, para ser L menos L asterisco, é o inverso. Ou é menos o valor. Então, menos QFX e DXD mais BXB é igual a FXF. Se eu quiser fazer, que veio do balanço de massa por componente. Lembrando. Logo, o meu Y, que está aqui, é igual a menos Q, 1 menos Q, que multiplica X, mais XF, 1 menos Q. Onde esse termo é o coeficiente angular e esse termo é o coeficiente linear da reta. E como que essa linha faz interseção com a diagonal? Quando que y é igual a x? Se eu fizer y igual a x nessa reta, o que eu vou achar? X vai ser igual a xf. Direto. Porque aqui eu vou ter 1 menos q que multiplica, dividindo aqui por 1 menos q. Então, 1 menos q mais q ficou 1 sobre 1 menos q. Então, eu fiquei x sobre 1 menos q igual a xf, 1 menos q. Portanto, x igual a xf. Então, significa que a minha linha parte do ponto xf na diagonal. Se q é igual a 1, o que vai acontecer? Xf sobre 1 menos q é igual a infinito, que é o meu coeficiente linear. Portanto, a minha reta é paralela ao eixo. Ele só vai encontrar o eixo no infinito. Se Q igual a zero, a minha reta vai ser sempre igual a XF aqui. Porque Q igual a zero, XF igual a XF, ele tem esse formato. Então, ela é paralela ao eixo X. E se eu tiver um valor, uma mistura de líquido mais vapor, ele vai estar aqui no meio, entre 0 e 1. Ou seja, a minha inclinação vai estar aqui no meio. E se eu tiver um Q maior que 1, ele vai estar nesse quadrante. E se eu tiver o Q, que é líquido subresfriado, e se eu tiver o Q menor que 0, que é vapor superaquecido, ele vai estar nesse quadrante. E o número de estágios? Tendo a minha linha de equilíbrio, eu traço XD, sabendo R. Então, sabendo o coeficiente linear, por exemplo, XD 1 mais R. Tracei LOR. Depois, eu traço XB, certo? Tracei XB, tracei a minha reta de esgotamento. Traço XF e vou traçar a minha reta Q. E aí, eu traço os meus estágios. Sendo que eu passo da linha de retificação para o esgotamento
o meu estágio ótimo de alimentação é quando ele passa exatamente a minha linha Q aparece e muda de estágio nesse ponto. Isso é sempre usado? Não. Às vezes ele é dito que ele vai passar no estágio X. E aí você tem que passar no estágio X, você muda de reta, independente da linha Q. Ok?